Olá, é um prazer sempre estar com você aqui no nosso programa Café e Fé, para a gente conversar um pouco sobre o Evangelho, sobre a mensagem, a boa mensagem do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se encarna, do Deus que se faz homem, do Deus que habita conosco, Emmanuel, e por sua misericórdia e graça Ele pode habitar em nós e assim sermos tabernáculos de Deus aqui na terra. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você mesmo pode ser um parceiro, um aliado, onde nós podemos fazer algumas coisas juntos. Por exemplo, orar. Você pode orar por nós, orar conosco, para que esse programa tenha a direção, o governo do Senhor. Nós precisamos desse suporte das suas orações. Também você pode nos ajudar na manutenção do programa contribuindo. Ele tem custos e para que ele se mantenha é preciso que alguém nos ajude na sustentabilidade. E você também pode compartilhar para aquelas pessoas a quem você acha que seria útil, ok? Nós vamos ter aqui um pequeno intervalo para um devocional e logo nós voltamos. Olá, graça e paz. Hoje o tema da nossa devocional é somente a fé. Na pergunta e resposta 33 do Breve Catecismo de Westminster, está resumido um dos principais fundamentos do que abrange a salvação do pecador. É a justificação um ato da livre graça de Deus, por meio da qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente pela justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé somente. Mas o que significa a justiça de Deus recebida somente pela fé? Quer dizer que um pecador é declarado justo aos olhos de Deus, não com base em suas próprias obras, mas somente pela fé, somente em Cristo e pela graça de Deus. Um pecador não é justificado pelo seu batismo, pelas obras que possa praticar. É unicamente pela justiça de Jesus Cristo imputada a ele. É incompatível a ideia de que um pecador é justificado pela fé e pelas obras. Quando alguém verdadeiramente olha para a sua vida, de fato encontra tamanha incapacidade de fazer boas obras que lhe dê condição de ser aceito por Deus. Mas quando um pecador olha para a obra perfeita e completa de Cristo, para a sua justificação, então ele encontra total aceitação por Deus. Mas o que eu, como pecador, recebo somente pela fé? O primeiro benefício da justificação é que Deus perdoa todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. O Salmo 32:1 diz: "Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto." Salmo 32:1 e Romanos 4:7 dizem sobre isso. O segundo benefício da justificação é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus, apenas pela justiça de Cristo imputada a ele. Alguém já disse que quando um juiz declara uma pessoa inocente, isso simplesmente significa que ele não é culpado de ter quebrado a lei. Mas se um juiz declara uma pessoa justa, significa que não somente ela é inocente de violar a lei, mas também que ela cumpriu a exigência da lei. Tomemos como exemplo o roubo. Para uma pessoa ser justa neste caso, ela deve abster-se de roubar. Mas, além disso, ela também deve proteger os bens dos outros. Ela deve atender às demandas negativas e positivas da lei contra o roubo.
Por justificação, um pecador é aceito como justo por guardar todas as dimensões de toda a lei. De onde procede essa justiça? Essa justiça ou obediência foi cumprida por Cristo. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo como Cordeiro perfeito e sem pecado. Recebeu e levou o pecado do seu povo. O meu pecado foi imputado a ele e ele o levou na cruz. Cristo suportou a maldição da lei para que a mim fosse imputada a sua perfeita obediência, que cumpriu todas as exigências da lei. Paulo, aos Romanos 5,19, diz essa verdade que Eugene Peterson parafraseou da seguinte forma: assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com o pecado e a morte, também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo o que estava errado. Impressionante isso, não é? Nada mais vale, pois o único meio pelo qual a perfeita obra de Cristo por nós é recebida é pela fé somente. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Uma passagem aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 51, antes Jesus encontra-se com Natanael e Jesus diz que o viu debaixo da figueira e ele exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus e tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe disse: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus traz uma palavra aqui, vocês vão ver o céu aberto. Nós temos aqui um céu que é visto do mesmo jeito, com as mesmas constelações no mundo inteiro? Será que podemos ver assim? Não. A posição das estrelas e constelações mudam de acordo com a hora e o local de observação. Segundo informações que obtive do Departamento de Astronomia do Instituto Astronômico e Geofísico da USP, o céu ele fica diferente conforme a distância de um lugar para outro. Na mesma data, no mesmo horário, por exemplo, o céu de Londrina não é o mesmo visto em Brasília. Há uma diferença. Também existem constelações no hemisfério norte que nunca veremos no hemisfério sul, como a Ursa Menor e a estrela Polaris. Você vê num hemisfério, você não vê no outro hemisfério. Já as pessoas que estão no hemisfério sul, veem o Cruzeiro do Sul, e as que estão no hemisfério norte, eles não veem o Cruzeiro do Sul.
Eu me lembro de uma senhora lá na minha terra, uma senhora muito, muito simples, e ela dizia assim, e o céu lá do Piauí, ele é lindo, principalmente na época que não tem chuva, que não tem umidade. Ela dizia assim, se o avesso do céu é desse jeito, imagina o direito. É muito lindo. Mas quando o céu do céu se abre, ele é visto com as mesmas características por aqueles que veem sob a perspectiva da revelação de Cristo. Jesus está prometendo aqui, vocês verão o céu aberto. E o Filho do Homem subindo e descendo, e os anjos ali subindo e descendo por ele. O apóstolo Paulo, ele conta que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ao dizer isto, ele colocou aqui pelo menos 3 céus. Alguns dizem que tem 7 céus, mas a Bíblia mostra que até o terceiro céu. Existe o céu da atmosfera, aqui onde nós temos a nossa respiração, aqui o nosso lugar de sobrevivência. Existe o céu das estrelas, esse macrocosmos grandiosíssimo. A nossa constelação, que não é das maiores, que é das menores, essa é coisa imensa, você imagina a vastidão deste universo. E existe o céu do paraíso, o céu dos céus. E aqui o Senhor está falando que vocês vão ver este céu aberto, o céu do paraíso. Ele esteve aberto algumas vezes para mostrar a excelência de Jesus. É algo que transcende. Nós temos aqui, nesse texto de João 1:51, em verdade, eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Subindo e descendo. Houve, então, um primeiro momento em que eles desceram, e aqui pode estar falando da encarnação. Quando Jesus desceu, e ele se tornou aqui o Filho do Homem, na encarnação, e depois, na ressurreição, ele vai se tornar o Filho de Deus na condição de homem. E estes anjos realizando uma obra a serviço daqueles que hão de herdar a salvação por meio do Filho do Homem. Isto é um cumprimento de uma profecia que está escrita lá no livro de Gênesis, com referência a Jacó, que fugia da ira do seu irmão. Então, quando Jacó fugia da ira do seu irmão, ele teve um sonho, e exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Este sonho e essa escada, elas estão apontando para esta realidade espiritual que Jesus disse a Natanael. Vocês vão ver essa escada, e essa escada é ele.
ele como sendo o ponto que liga a terra ao céu. Ele desceu para que nós possamos subir. E os anjos estão a serviço deste processo. E Deus encarnado, o Filho do Homem encarnado, ele tem o poder de nos levar do céu, da terra para o céu. E por 5 vezes no seu ministério, os céus se abriram para revelar alguma realidade espiritual que nós carecemos. E nós vamos dar uma olhada aqui, nessas vezes em que os céus se abriram, para que nós possamos compreender a grandeza do Deus que se encarna para salvar os homens da teomania, do desejo de onipotência, do desejo de ser como Deus. Que este foi o veneno inoculado pela cobra lá no Jardim do Éden e que produz em nós uma atitude tão ensoberbecida e arrogante de querer ser como deuses, como pessoas supra-humanas. Então nós vamos olhar aqui, só espera um instante e já voltamos. A primeira vez que o céu se abriu no ministério de Jesus aqui na terra foi no seu batismo. Jesus apareceu lá no Jordão, onde João estava batizando, e ele se apresentou para ser batizado por João, e João disse: eu é que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele disse: mas precisa para se cumprir a justiça de Deus. E Mateus nos diz, no capítulo 3, o verso 16, que batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. João Batista viu os céus abertos e, vindo de lá, a realidade do Espírito Santo que vinha para identificar Jesus como o Cordeiro de Deus. Nós já falamos em outro programa que isto é uma figura da arca, quando a pomba desceu sobre aquela oliveira, ou sobre a oliveira, representando a pessoa de Jesus Cristo, e que aqui deu a João a condição de identificar que Jesus era o Cordeiro de Deus que havia vindo ao mundo para tirar o pecado do mundo. Esta é a primeira vez que o céu se abre e traz de lá uma mensagem. Este homem, Jesus de Nazaré, que foi batizado aqui, é parte da Trindade. Ele, ali nós vemos a primeira reunião da Trindade na terra, assim, de um modo bem real. Uma voz dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo vindo em forma corpórea de pomba, e Jesus Cristo sendo batizado.
e os céus abertos testemunhando desta escada que está aqui para nos levar para lá. A segunda vez que nós vemos é exatamente esse texto que nós lemos aqui, quando Jesus falou para Natanael, vocês vão ver os céus abertos e vão ver os anjos subindo e descendo por elas, e os anjos estão aqui a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E eles estão ministrando nesse processo. Você e eu, que cremos em Jesus Cristo, você e eu que temos sido convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós estamos nessa escada sendo conduzidos pelos anjos nesse processo de crescimento espiritual, de evolução em santidade, até que cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo. A terceira vez que os céus são abertos, nós lemos aqui na experiência de Paulo, aliás de Pedro, no capítulo 10 de Atos 10, 9 a 16, diz assim que no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta e, estando com fome, quis comer, mas quando esperava a comida, sobreveio um êxtase, então viu o céu aberto e viu descendo um objeto como se fosse um grande lençol, no qual era abaixado a terra pelos 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves. E ali nós temos uma desconstrução de mentalidade. Pedro era um judeu radical que achava que a salvação era apenas para os judeus, e de repente o céu teve que se abrir e trazer uma mensagem simbólica com um pano, com um lençol, com todo tipo de animais impuros que os judeus jamais podiam comer. E o Senhor, ele ouve uma voz que o Senhor diz: Pedro, mata e come. E ele responde: Senhor, não. Nunca entrou na minha boca coisa imunda. E nós temos aqui algo muito sério. Primeiro, a resposta de Pedro é uma resposta muito arrogante. Ele diz: Senhor, não. Se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não é Senhor. Então Deus teve que desconstruir esta mentalidade judaica de Pedro, que achava que só o judeu deveria ser salvo. E ele põe ali aqueles animais e dá uma ordem para ele comer. E aquilo apareceu por 3 vezes. Sabe por que 3 vezes? Porque Pedro era duro. 3 vezes ele negou a Jesus. E agora ele tem que desconstruir essa mentalidade autossuficiente e arrogante que tinha Pedro e trazer a revelação de que aquilo que Deus purifica, o homem não pode chamar de imundo. Se Deus estava dizendo mata e come, ele não ia dizer que era uma coisa imunda. Então, meu querido, quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, ele sai do império das trevas e vem para o reino do seu amor. Ele sai da incredulidade e vem para a fé. Ele sai da imoralidade e vem para a santidade. Ele passa por uma mudança radical. E o céu teve que se abrir para desconstruir uma mentalidade arrogante
de um apóstolo ensoberbecido na sua cultura. Nós precisamos ser desconstruídos na nossa cultura também. A quarta vez que o céu se abre é para mostrar que Jesus é o Filho do homem e Salvador que recebe os seus com honra de pé. E mostra no momento em que Estevão estava sendo apedrejado. Ele era um diácono que tinha pregado o evangelho, os judeus ficaram enraivecidos e começaram a apedrejar. E quando ele estava sendo ali morto, a Bíblia nos diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. A única vez que nós vemos o Filho do homem, depois de morto e ressuscitado e glorificado, de pé, é aqui, porque ele está sentado à destra do Pai. Mas aqui ele está de pé para receber com honra aqueles seus irmãos, aqueles filhos de Deus que foram martirizados, que foram mortos de modo tão cruel, mas que são recebidos com honra. Aqui nós vemos os céus abertos para mostrar a deferência que Deus dá àqueles que testemunham do seu Filho, que são pregadores do Evangelho e não de religiosidade. Esta foi a quarta vez que nós vemos na Bíblia, assim, o céu aberto. E a quinta vez é no livro de Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E aí ele vai descrever esse personagem para mostrar Jesus, o Verbo de Deus, vencedor de tudo. Os céus se abrem para dar a revelação da pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo para realizar uma tão grande salvação. Aqui nós encontramos a última vez que os céus se abrem. Primeiro, lá no ministério de João, para mostrar que o Espírito Santo entrou no mundo trazendo a pessoa de Jesus Cristo. Depois, os céus se abrem para mostrar a escada que nos liga a Deus. Mostra a mudança de mentalidade de um religioso para se tornar o apóstolo com a permissão de pregar o Evangelho a todas as criaturas. E ele mostra que Jesus Cristo recebe os mártires, os que sofrem na pregação, como elementos da redenção de Cristo Jesus neste mundo. E, finalmente, como Jesus vitorioso, que vem para estabelecer um novo reino neste mundo. Os céus se abrem para você, para que você receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Só Ele pode fazer com que você e eu nos tornemos novas criaturas. E nós queremos deixar essa mensagem. O céu se abriu para mim e eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida.
Você crê em Jesus como suficiente Salvador que pode realmente libertar você de toda a incredulidade? Então, fica aqui o nosso abraço. Eu espero que encontrar com você aqui, temos aquele nosso encontro na TV Tarobá, no Café e Fé. Cada vez que a gente estiver aqui, com grande alegria, você recebe o nosso abraço e até lá, se Deus assim permitir.